Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Aprendendo Nutrição e hoje vamos falar sobre gestão em serviço de alimentação e nutrição, também conhecida como WAN. Saudações a todos que nos acompanham hoje. A nossa audiência já sabe muito bem que a nutrição vai muito além daquele consultório clínico e das prescrições individuais, né? Mas hoje a gente vai olhar para o maquinário pesado da nossa área. Com certeza, é um prazer imenso participar dessa análise aprofundada. A nossa missão com esse mergulho no material de hoje é desmontar e entender de verdade o ecossistema monumental de gestão, sabe? A ciência exata e a logística que existem por trás das refeições servidas em grande escala. É a engenharia invisível da nossa sociedade. Exato. Mostrar para quem está escutando que uma cozinha industrial não é tipo só um lugar com panelas gigantes onde se faz comida. É um ambiente onde a gestão e a segurança alimentar operam em níveis altíssimos. O nosso grande foco será justamente entender como a ciência da nutrição precisa apertar as mãos da administração de empresas mais pura e dura. Sim. Porque uma unidade de alimentação e nutrição, a famosa UAN, é um ambiente onde a biologia humana, a segurança sanitária e aquelas planilhas complexas de custos convergem todos os dias. Exige um nível de controle que pouca gente imagina quando senta para comer. Certo, vamos desvendar isso. Lendo as nossas fontes, eu percebi que para entender a magnitude dessas operações hoje, a gente precisa primeiro voltar um pouco no tempo. É fundamental. A origem das UANAs no Brasil não foi um acidente. Ela está totalmente entrelaçada com a nossa história de industrialização e urbanização. Os documentos mostram que lá na década de 20, o país começou a passar por uma transformação estrutural tipo gigantesca. Um êxodo rural massivo, né? Pois é, populações inteiras deixando o trabalho no campo e migrando para cidades para abastecer as novas fábricas. E de repente surgiu um gargalo logístico e biológico gravíssimo, porque antes as pessoas comiam em casa, perto da roça. Mas nas fábricas, com aqueles turnos longos, como alimentar essa massa imensa de operários sem parar a produção? Esse foi o grande ponto de inflexão histórico. O ambiente daquela época era brutal. As jornadas eram exaustivas, os ambientes frequentemente insalubres e as pessoas se alimentavam de forma muito precária. O que derrubava a produtividade. Exatamente. A consequência lógica e imediata foi a queda drástica de produtividade e o aumento de doenças. O trabalhador mal alimentado simplesmente não tem energia celular para operar o maquinário pesado. E a evolução dessa percepção ganhou muita força institucional na década de 30. Durante a Era Vargas. Isso. Foi aí que houve uma mudança de paradigma legislativo. A implementação de refeitórios tornou-se obrigatória para empresas que tivessem mais de 500 funcionários. Deixou de ser uma cortesia corporativa para se tornar uma política de Estado voltada para a manutenção da força de trabalho. E o mais interessante é ver como isso foi evoluindo em ondas. O material que a gente analisou cita que logo depois, entrando na década de 40, o país viu a criação de instituições enormes que trouxeram cozinhas industriais ainda mais estruturadas, como o SESC e o SESI. Sim, pilares importantes. E também começaram a olhar para a base da pirâmide com o programa de merenda escolar, garantindo as calorias para que as crianças conseguissem de fato aprender. Mas o que me chamou muita atenção nas fontes foi o que aconteceu mais tarde, em 76, com A criação do PAT. Exatamente. A Lei número 6.321, que criou o Programa de Alimentação do Trabalhador. Lendo sobre isso, parece ter sido uma jogada de mestre do ponto de vista econômico, sabe? Foi um arco. Em vez de só obrigar, o governo passou a incentivar financeiramente as empresas a criarem suas próprias UANs, oferecendo benefícios fiscais pesados para quem assumisse a responsabilidade pela alimentação dos funcionários. Foi uma explosão de novas cozinhas industriais. Mas ter o espaço e o incentivo era só o começo. Alguém precisava comandar isso. Se conectarmos isso ao cenário geral, é exatamente nesse momento histórico e legal que a figura do nutricionista de Wuhan ganha um protagonismo executivo absoluto. Totalmente. A lei não apenas sugere, ela ampara e exige. Instrumentos legais transformaram o nutricionista de um simples elaborador de cardápios em um gestor técnico obrigatório. Hoje, esse profissional carrega uma responsabilidade que é, francamente, assustadora.
É um malabarismo diário, né? Pense no escopo. É preciso garantir a adequação nutricional exata, assegurar a higiene em níveis laboratoriais, gerenciar os custos lidando com a flutuação do preço dos alimentos, liderar equipes enormes sob pressão e calor e ainda pensar em sustentabilidade. Eu fiquei imaginando a pressão de equilibrar esse triângulo impossível. Fazer uma refeição nutricionalmente impecável, que seja muito saborosa para evitar reclamações e que ainda custe os exatos centavos estipulados no orçamento restrito da diretoria. Um desafio em tanto. E para conseguir essa proeza, os gestores não podem depender da sorte. Aqui que a coisa fica realmente interessante. As nossas fontes mostram que essas cozinhas funcionam de forma idêntica às linhas de montagem das montadoras de veículos. A analogia é perfeita. Eles aplicam na veia as teorias clássicas da administração. Eu confesso que fiquei surpresa ao ver o Frederick Taylor, o pai da administração científica, citado no contexto de panelas e fogões. Mas faz todo sentido quando a gente analisa a escala da operação. Taylor defendia aquela padronização extrema e a análise cronometrada de cada movimento para erradicar o desperdício de tempo e material. Numa One, o Taylorismo é literalmente a diferença entre o lucro e a falência. Pense no corte de uma cenoura. Uma simples cenoura. Sim. Se 100 quilos de cenoura não forem cortados no mesmo padrão, no mesmo tamanho exato, os pedaços menores vão desmanchar e os maiores vão ficar crus durante o cozimento. Isso gera rejeição do prato e desperdício financeiro enorme. Nossa, verdade. E o material também cita Henri Fayol e a teoria clássica, que traz aquela departamentalização rígida. Numa One bem projetada, o fluxo é sempre para frente. O famoso fluxo contínuo. Isso, a área de recebimento não cruza com a área de pré-preparo de carnes, que é totalmente isolada dos vegetais, que não se mistura com a área de cocção. Cada setor tem sua função técnica isolada para evitar a contaminação cruzada. É uma coreografia milimétrica. Mas lendo sobre essa rigidez toda, me veio uma dúvida que os próprios teóricos da administração também tiveram no passado. Se a gente trata a cozinha inteira como uma máquina perfeita e cronometrada, onde ficam as pessoas que estão ali cortando, cozinhando e limpando o dia todo? Essa é a armadilha clássica do modelo puramente mecanicista. E é por isso que a teoria das relações humanas, iniciada por Elton Mayo, e a teoria comportamental, daquela famosa pirâmide de Maslow, são tão vitais na gestão de uma One. Não dá para tratar as pessoas como engrenagens. De jeito nenhum. O ambiente de uma cozinha industrial é inerentemente estressante. Tem ruído constante, calor extremo perto dos fornos, umidade e a pressão implacável do relógio. Porque o almoço precisa ser servido exatamente às 11h30 da manhã, sem atraso de 1 minuto. É uma contagem regressiva diária. Se o nutricionista gestor ignora as necessidades humanas básicas e sociais da equipe, o resultado é desastroso. Uma equipe exausta comete erros. E um erro na cozinha é muito diferente de um erro num escritório. Precisamente. Um erro de desatenção por cansaço em uma linha de montagem de carros resulta em uma porta mal encaixada. Um erro de desatenção em uma One pode significar uma maionese deixada fora da refrigeração, causando um surto de intoxicação alimentar em 800 pessoas numa única tarde. Meu Deus! Portanto, humanizar a gestão não é um luxo de recursos humanos. É o pilar central da segurança alimentar. O que nos leva diretamente às 4 funções vitais da administração que o nutricionista precisa exercer simultaneamente, segundo os nossos apontamentos. Primeiro, o planejamento. Decidir com meses de antecedência o que vai ser servido. Isso, negociar com fornecedores e prever o orçamento. Segundo, a organização. Alocar os ingredientes e criar escalas de trabalho precisas. Terceiro, a direção, que é liderar e comunicar com clareza. E quarto, o controle. Medir a temperatura do balcão térmico, checar as gramaturas e corrigir os desvios na hora. Mas com toda essa complexidade opressora, as empresas que precisam alimentar seus funcionários acabam se deparando com uma grande escolha: autogestão ou terceirização. Uma dicotomia clássica do mundo corporativo. Na autogestão, a empresa dona da fábrica assume tudo. Ela monta a cozinha, contrata um nutricionista,
Compra batata, feijão, o controle de qualidade é total. Mas dá um trabalho imenso. Colossal. Principalmente para uma empresa cujo negócio principal pode ser fabricar sapatos e não servir refeições. Por isso, as concessões e terceirizações dominam o mercado. A empresa simplesmente delega esse ecossistema inteiro para uma concessionária especialista em alimentação. E os materiais detalham formatos bem interessantes de como isso acontece na prática. O primeiro é o comodato. Basicamente, a empresa contratante fornece a infraestrutura física, tipo as paredes, a água, a luz, o refeitório, e a concessionária entra com todo o cérebro da operação. Os funcionários, os insumos, as técnicas. Exato. Mas o formato que realmente me deixou impressionada foi o da refeição transportada. A logística desse modelo beira a ficção científica. Na refeição transportada, a comida é integralmente feita em uma cozinha central da terceirizada, que pode estar a 30 quilômetros de distância do cliente final. Que desafio aí não é só cozinhar, é a física térmica, né? Exatamente. A comida pronta precisa ser embalada em grandes caixas isotérmicas e embarcada em caminhões. Ela tem que enfrentar o trânsito da cidade e chegar ao refeitório contratante mantendo uma temperatura interna de segurança rigorosíssima, para que nenhuma bactéria se multiplique no caminho. É uma corrida contra o relógio. E ainda tem o modelo dos tickets, os famosos vales, onde a terceirização é feita repassando a escolha direto para o trabalhador usar numa rede credenciada de restaurantes. Eliminando a cozinha de dentro da empresa. Sim, mas voltando para o ambiente onde a comida é feita no local, lendo a seção sobre legislação nas nossas fontes, eu confesso que me senti lendo um código penal de tantas regras. São muitas resoluções, portarias, normativas. É gigantesco, mas como os próprios textos defendem, é uma burocracia que salva vidas. Sem a menor dúvida, a margem para erro precisa ser zero. As exigências formam uma blindagem coletiva. Veja o caso do Conselho Federal de Nutricionistas, que estipula o cadastramento obrigatório dessas concessionárias e exige a presença de um nutricionista responsável técnico. Sem a assinatura dele, não opera. Sem o registro dele garantindo a idoneidade da operação, a cozinha simplesmente não tem permissão para acender o fogo. Ele responde civil e criminalmente por aquilo. Mas o rigor diário mesmo vem da vigilância sanitária. A famosa Anvisa. Os documentos citam bastante as BPFs, as boas práticas de fabricação, e todo serviço precisa ter algo chamado MBP, o Manual de Boas Práticas. O Manual de Boas Práticas é a constituição magna daquela cozinha específica. Não é um documento genérico que se copia da internet. Ele precisa refletir a realidade arquitetônica e processual daquele exato local. E detalha todos os fluxos de trabalho. Todos. Mas o que desce para a minúcia operacional são os POPs, os procedimentos operacionais padronizados. Se o manual é a Constituição, o POP é o tutorial passo a passo. Tipo uma receita de como limpar as coisas. Mais profundo que isso. Ele descreve qual é o produto exato, a diluição química precisa e a fricção mecânica necessária para limpar uma bancada de inox após o corte de frango cru. Quando cozinhamos em casa e contaminamos a salada, temos um fim de semana ruim. Numa one comercial, temos um desastre de saúde pública. Quando a gente olha para a vastidão disso tudo, as leis sanitárias, o maquinário pesado, a gestão da equipe, logística, parece humanamente impossível organizar esse caos mentalmente. Isso levanta uma questão importante: a necessidade absoluta de ferramentas metodológicas de gestão. Para o nutricionista não se perder em meio a chamas e planilhas, existem guias estruturados. A metodologia clássica de Abreu, Spinelli e Pinto, por exemplo, sistematiza a gestão em 10 passos interligados. É tipo um mapa de sobrevivência. O passo 1 nem começa na cozinha, começa na escolha dos fornecedores, né? Antecipação é tudo. A melhor técnica culinária do mundo não salva um ingrediente corrompido. Se o caminhão entrega a carne bovina a 12 graus quando deveria estar a 4, a carga inteira precisa ser rejeitada na doca de recebimento. E o método segue pelo armazenamento perfeito, protocolos de higiene e chega no planejamento do cardápio. Que é o coração pulsante da UAN. Planejar um cardápio exige conhecimentos de técnica dietética para equilibrar cores, texturas e métodos de cocção. Não se pode ter um dia só com frituras ou um prato onde tudo é branco, porque afeta a aceitação visual.
Fora as demandas contemporâneas, como redução de sódio, gorduras saturadas e a gestão da sustentabilidade. Controlar o resto em gestão, que é o que o cliente devolve, e as sobras limpas, que é o que ficou na panela, para não jogar o dinheiro da empresa no lixo orgânico. Uma orquestra corporativa impressionante, liderada pelo nutricionista gestor. Mas o que me surpreendeu muito nos textos finais dessa nossa análise é que até agora a gente está falando de One como se fosse uma coisa só. Mas o material divide esse setor em 4 universos operacionais completamente distintos, com regras de sobrevivência e públicos totalmente diferentes. O primeiro é a One institucional. O modelo clássico das fábricas e grandes escritórios. O objetivo central não é gerar lucro direto com a venda, mas garantir a nutrição para a força de trabalho operar no máximo. E o grande antagonista aqui é um fenômeno psicológico chamado fadiga de cardápio. Lidar com clientela cativa deve ser difícil. Muito. São as mesmas 3.000 pessoas sentando naquelas cadeiras todos os dias úteis. Se houver uma repetição de frango assado por 3 dias na mesma semana, a percepção de qualidade despenca. A insatisfação escala rapidamente, chegam reclamações no RH. Manter alta aceitação com custo engessado é um teste de criatividade. Uma pressão que é completamente diferente no segundo universo, que é a One comercial. O território dos restaurantes, lanchonetes e bistrôs. Aí o foco vira 180 graus. Exato. O objetivo primário é o lucro e a atração voluntária de clientes. Se ele não gosta hoje, amanhã gasta no concorrente. A propósito, lendo as notas de apoio, descobri uma curiosidade incrível. A própria palavra restaurante surgiu na França e vem da ideia de que esses estabelecimentos pioneiros serviam caldos nutritivos destinados a literalmente restaurar as energias dos viajantes exaustos. Uma excelente observação histórica sobre a hospitalidade comercial. Mas o terceiro universo deixa a hospitalidade comercial de lado para abraçar a urgência clínica, a UAN hospitalar. Se a UAN comercial quer seduzir o paladar, a hospitalar precisa salvar vidas. É o eco da máxima de Hipócrates, o pai da medicina. Que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. A dietoterapia na prática. Sim, a refeição é prescrita como parte integrante da intervenção médica. E a logística dentro de um complexo hospitalar parece muito tensa. O hospital tem a cozinha geral para a equipe e pacientes sem restrições, mas também tem as cozinhas dietéticas, que preparam dietas milimetricamente ajustadas, tipo com controle de potássio para doentes renais, e os lactários, totalmente isolados para fórmulas infantis. E tudo sob o olhar da RDC 50, a norma da Anvisa que regulamenta até os materiais das paredes para evitar infecções hospitalares. O desafio de distribuição é hercúleo. Fazer uma dieta especial sair quente do subsolo e chegar no leito no 8º andar impecável. Eles usam sistemas centralizados e descentralizados com aqueles carros térmicos, né? Isso. É uma engenharia de fluxo contínuo, onde um erro pode atrasar a recuperação de um paciente. Falando em engenharia e desafios térmicos, chegamos ao 4º e último universo. O serviço de bordo, o catering aéreo. Produzir refeições para aviões comerciais. Os textos mostram que o planejamento começa 48 horas antes do voo. E a cozinha tem um layout linear extremo, imitando uma linha de montagem em movimento. O que é fascinante aqui é como o fator biológico e as leis da física afetam a gastronomia nessas condições. É muito louco isso. Quando um avião atinge 35.000 pés, a cabine passa por uma pressurização agressiva e a umidade cai a níveis de um deserto. Essas alterações impactam a nossa biologia de uma forma bizarra. A nossa sensibilidade gustativa perde aproximadamente 30% da capacidade de identificar os sabores doce e salgado. Nossa, isso explica tanta coisa sobre a percepção que as pessoas têm da comida de avião ser sem graça. Exatamente. Sabendo que o paladar fica anestesiado nas alturas, os nutricionistas especialistas em catering aéreo precisam repensar o tempero desde a base. Um molho que pareceria muito forte ou excessivamente temperado ao nível do mar, lá no alto vai ser percebido pelo cérebro como perfeitamente normal. Eles compensam as falhas da nossa biologia lá em cima. Isso.
Adicionam mais umami, especiarias robustas, tudo para enganar essa alteração temporária. É nutrição, logística e física trabalhando juntas. Então, o que tudo isso significa? Significa que quando falamos de gestão em serviços de alimentação e nutrição, a gente não está falando só sobre fazer o almoço. A gente está dissecando a espinha dorsal invisível que mantém os motores da nossa sociedade girando. Perfeito. Fica claro que, sem o planejamento logístico e a segurança microbiológica das UAS, as fábricas param por exaustão, os hospitais não conseguem curar seus pacientes e as companhias aéreas não podem conectar o mundo. E no centro nervoso dessa teia colossal está o nutricionista gestor. Uma síntese muito precisa. E antes de concluirmos, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve, uma projeção a partir de tudo que discutimos hoje. Claro, manda. Considerando esse nível absurdo de precisão matemática, microbiológica e logística que já é exigido para administrar o ecossistema de uma UAN, como será o futuro a curto prazo dessas cozinhas monumentais com a entrada da inteligência artificial preditiva? Uau, verdade. Será que muito em breve teremos algoritmos hiperconectados capazes de prever com exatidão não apenas a quantidade, mas os desejos nutricionais de cada um daqueles milhares de trabalhadores e pacientes, reduzindo o desperdício global de alimentos a um zero absoluto e personalizando cardápios em escala industrial em tempo real? O próximo salto evolutivo desse setor promete transformar a UAN em algo ainda mais espetacular. Aproveitem para se inscrever no canal e clicar no sininho para notificações sobre novos conteúdos. Até a próxima!